Sabe aquela sensação de ter uma ideia genial, super empolgante, mas que é tão grande, tão vaga, que a gente nem sabe por onde começar? Pois é daí que nascem as grandes pesquisas. O verdadeiro desafio é transformar essa faísca inicial numa chama bem focada. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Como usar uma espécie de funil de ideias para chegar numa pergunta de pesquisa que seja, sabe, afiada, impossível de ignorar. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai encarar aquele passo inicial que sempre confunde todo mundo. Depois, vamos aprender a encontrar um bom problema de pesquisa, a definir objetivos com a metodologia SMART, a fazer perguntas realmente boas com o critério Finer e, no final, a gente conecta tudo isso com um exemplo prático para não ficar nenhuma dúvida. Vamos nessa? Certo, então vamos direto para o primeiro grande obstáculo. Muitos, mas muitos projetos mesmo já tropeçam logo de cara porque confundem três coisinhas: o problema, o objetivo e a pergunta. À primeira vista parece tudo a mesma coisa, né? Mas olha, entender a função específica de cada um deles é o que separa um projeto que vai para frente de um que fica só na gaveta. Essa aí é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Aquela paralisia que dá quando a gente tem uma ideia incrível, é super real. Mas a boa notícia é que não tem mágica nenhuma aqui. O que tem é método. Existe um caminho, um passo a passo bem claro para transformar toda essa confusão criativa num plano de ação bem concreto. E aqui está a grande metáfora que vai guiar a nossa conversa: o funil do foco. Imaginem só, lá no topo, na parte mais larga do funil, a gente começa com um problema bem amplo. Conforme ele desce, a gente refina esse problema em objetivos mais focados. E, por fim, a gente destila tudo isso até chegar na pontinha bem afiada do funil, uma pergunta de pesquisa específica e que, mais importante, dá para responder. Então, estamos na boca do funil, a parte mais larga, o problema. Pensa nisso como se fosse o alicerce de uma casa. Se esse alicerce for fraco, ou se não estiver bem definido, tudo que a gente construir em cima dele corre o risco de desabar. Por isso que acertar no problema é absolutamente crucial. O Schleid define o problema como uma lacuna ou contradição. Mas o que isso quer dizer na prática? Bem, pode ser um processo que não funciona direito lá no trabalho e ninguém entende o porquê. Ou, sei lá, dois estudos super importantes que chegam a conclusões totalmente opostas. É qualquer coisa que faz a gente parar e pensar: ué, por que isso é assim? Basicamente, existem dois tipos principais de problemas. Os práticos, tipo uma empresa perdendo dinheiro, que pedem uma ação para consertar algo no mundo real. E os teóricos, como um grande debate acadêmico, que buscam preencher um vazio no nosso conhecimento. Uma boa pesquisa pode até fazer as duas coisas, claro, mas geralmente o foco principal é um deles. E agora, vamos ver um exemplo bem real. Uma doutoranda chamada Lilei observou algo na universidade dela. Essa frase que está na tela não é só um dado, é a identificação de um problema prático, claro, e o melhor, baseado em uma evidência que ela mesma encontrou. É o ponto de partida perfeito. Ok, problema identificado. Agora a gente avança para a próxima etapa do funil. É um momento de refinar esse problemão em objetivos bem claros. É aqui que a gente começa a dar uma direção, um propósito de verdade para a nossa pesquisa. Se o problema é o nosso destino final, os objetivos são um mapa para chegar lá. Eles transformam o porquê da pesquisa no o que a gente vai fazer. Cada objetivo funciona como um marco no caminho, garantindo que a gente não se perca no meio de um monte de dados que não tem nada a ver. E como é que a gente desenha um bom mapa? Com a famosa estrutura SMART. E de específico, o que exatamente queremos descobrir. M de mensurável, como é que a gente vai saber se conseguiu? A de atingível, isso é algo que dá para fazer ou é só um sonho? R de relevante, isso realmente ajuda a resolver o nosso problema inicial? E T de temporal, até quando isso precisa estar pronto? Cada uma dessas letras é um filtro contra objetivos vagos e sem foco. E voltando para o nosso exemplo, a Lilei transformou aquela observação dela em dois objetivos SMART. O primeiro é mais acadêmico, compreender as causas. Já o segundo é super prático, fornecer estratégias. Percebe? Ambos são específicos, relevantes e dão uma direção muito clara para a pesquisa dela. Chegamos! Estamos na pontinha do nosso funil, a parte mais focada, mais afiada de todas. Formular as perguntas específicas que a pesquisa vai de fato responder. É aqui que a coisa toda se torna investigação de verdade. É aqui que a mágica acontece. A gente pega o nosso objetivo, que é uma afirmação, tipo entender as causas, e vira ele de cabeça para baixo, transformando numa pergunta: quais são as causas?
Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa busca por respostas, do início ao fim. Mas calma lá, não é qualquer pergunta que serve. Para ser boa de verdade, ela precisa passar por mais um filtro, o critério Finer. Funciona como uma lista de verificação de qualidade, sabe? A pergunta é: viável com os recursos que a gente tem? Ela é interessante o suficiente para manter todo mundo motivado? Ela é inovadora? Traz algo novo para a mesa? Ela é ética? E, finalmente, é relevante para mais alguém além de quem está pesquisando? Se passar por todos esses pontos, aí sim temos ouro em mãos. Olha só a diferença que isso faz na prática. A pergunta fraca usa uma palavra totalmente subjetiva: melhor. Melhor para quem? Com base em quê? Já a pergunta forte, ela é específica. Ela define exatamente os termos da comparação: resultados e satisfação. E para qual grupo? Cidadãos de renda média. Aí sim é algo que dá para medir. Então, a regra de ouro é essa. Uma pesquisa forte foge da ambiguidade como o diabo da cruz. Em vez de perguntar o que é bom, ela define critérios claros, específicos, mensuráveis. É essa clareza que torna uma pergunta de pesquisa poderosa e, principalmente, investigável. Ok, então vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Vamos ver agora como o funil da Lilei funcionou na prática, desde aquele problema inicial até a pergunta final que guiou a pesquisa dela. Vamos lembrar de onde tudo começou. Foi aqui, um problema claro, que ela podia observar e que era baseado em dados. Uma contradição no mundo real que despertou a curiosidade dela e deu o pontapé inicial em todo o processo. A partir desse problema, ela traçou a rota dela, os seus 2 objetivos SMART, um para aumentar o conhecimento sobre o assunto e o outro para, de fato, promover uma mudança, perfeitamente alinhado com o que a gente conversou. E, finalmente, aqueles objetivos viram perguntas diretas. A primeira, super focada, busca entender as razões. A segunda já aponta direto para a ação. Como os líderes educacionais podem melhorar isso? É uma pergunta que já abre o caminho para a busca de soluções práticas. Agora sim, temos perguntas concretas, prontas para serem investigadas. E assim, a gente fecha o ciclo. O funil do foco nos leva de uma observação ampla, geral, até uma investigação pontual e super precisa. É essa progressão lógica, esse afunilamento, que transforma uma boa ideia em uma grande pesquisa. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação. Em qualquer área de interesse, em qualquer trabalho, sempre existem essas contradições, essas lacunas esperando para serem notadas. Talvez um grande problema esteja aí, do seu lado, só esperando por um funil do foco para se transformar numa pergunta que pode levar a descobertas incríveis.